Olá pessoal, o vídeo de hoje será sobre estenose foraminal, uma causa de dor no ciático, uma dor que desce para a perna, principalmente quando o paciente fica de pé ou quando ele caminha, melhorando quando ele se senta. Vamos começar explicando o que é estenose foraminal. Estenose é o termo que significa estreitamento e forame é o orifício ósseo por onde passa a raiz nervosa que sai da coluna e desce para a perna. Então, estenose foraminal é o estreitamento desse orifício ósseo por onde passa essa raiz nervosa, causando uma compressão do nervo, o que causa muita dor. Vamos entender melhor como isso acontece. Então, a estenose vai acontecer fundamentalmente por três mecanismos. Aqui está a medula e aqui saem os nervos que vão formar o ciático, que vai inervar então a perna do lado esquerdo e também do lado direito. Então toda aqui a inervação da perna é feita principalmente pelo nervo ciático. Aqui está a nossa coluna vertebral, aqui a vértebra e aqui o disco intervertebral, que é essa estrutura que fica entre as vértebras da coluna. O disco tem o núcleo e o ânulo, que é mais endurecido. Um dos componentes da estenose é uma hérnia de disco. Então isso escapa aqui um pouquinho para trás, comprimindo o nervo que desce para a perna. Esse é um dos componentes. O segundo componente é a degeneração do disco. Então o que acontece? O disco intervertebral tem essa altura normal aqui. Em alguns pacientes ele degenera e achata. Este achatamento ele fecha um pouquinho esse canal aqui que é o forame, que vai então conter essa raiz nervosa. E o terceiro componente é uma artrose das articulações. Aqui estão as articulações, elas sofrem um processo de artrose, formam um calo ósseo que ajuda também a comprimir essa raiz nervosa. Onde o paciente tem dor? Vai depender muito de qual raiz nervosa estiver comprimida. Nós temos várias raízes nervosas na coluna lombar. Então, por exemplo, se a raiz nervosa que estiver sendo comprimida for a segunda raiz nervosa lombar, ou seja, a raiz de L2, o paciente pode sentir dor que vem fundamentalmente aqui para o meio da coxa, tá bem? Se a raiz nervosa comprimida for a de L3, essa dor já começa a descer para a perna. Se essa raiz nervosa for a de L4, essa dor desce para a perna até o dedão do pé. Se for a de L5, que é a quinta vértebra lombar, essa dor vai se encaminhar para outros dedos do pé. E se for na raiz de S1, que é a primeira raiz sacral, essas dores vão se encaminhar aqui para a região posterior da coxa, irradiando aqui até os dedos do pé. Os níveis mais acometidos são as raízes nervosas mais baixas, da L4, L5 e S1. E quando o paciente tem a estenose, ele desenvolve um quadro muito típico chamado então de claudicação neurogênica. O que é isso? O paciente tem uma dor que desce para a perna, normalmente uma só, mas pode ser as duas, que piora demais quando ele fica de pé ou principalmente quando ele caminha, melhorando quando ele se senta e quando ele repousa. Então normalmente é aquele paciente que vai caminhar, vai ao shopping, por exemplo, e ele precisa parar de tempos em tempos e se sentar ou curvar o corpo para frente para melhorar um pouco a sua dor. O diagnóstico desse problema ele é feito através das características clínicas, do exame físico e alguns exames de imagem são importantes, em especial a tomografia da coluna e a ressonância, que vai então conseguir avaliar se há esse estreitamento e qual que é a gravidade, qual que é a magnitude desse estreitamento. A eletroneuromiografia, que é um exame que mede a condutividade elétrica dos nervinhos que descem para a perna, também pode ajudar no diagnóstico. Como que funciona o tratamento? O tratamento vai daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo, daquilo que oferece menos risco para aquilo que oferece mais risco. De modo que inicialmente é obrigatório que se faça um bom tratamento fisioterapêutico. Usualmente a gente associa algumas medicações analgésicas para garantir o conforto do paciente durante a fisioterapia. Quando isso não resolve, nós podemos fazer então infiltrações dessa raiz nervosa que está comprimida. Esse é um procedimento minimamente invasivo que não precisa de internação,
o paciente deita numa mesa cirúrgica, embora não seja uma cirurgia, recebe um sedativo, dorme e nós vamos localizar esta região dos forames intervertebrais, que é onde estão as raízes nervosas comprimidas, com o uso de um raio-x digital no centro cirúrgico. Então nós vamos guiar algumas agulhas exatamente dentro desse orifício ósseo e aqui a gente injeta uma substância anestésica e anti-inflamatória que tem como objetivo acelerar a recuperação da dor e permitir que o paciente faça uma boa fisioterapia. Então isso aqui é o raio-x digital em tempo real, onde a gente consegue aumentar a precisão e também a segurança desse procedimento, injetando a substância no local mais preciso possível. E quando esses procedimentos menos invasivos não funcionam, aí nós temos que lançar mão de uma cirurgia chamada então de foraminotomia. Neste procedimento, então, o cirurgião precisa então localizar esses forames intervertebrais. Nós temos então a técnica endoscópica, que é menos invasiva, e a técnica tradicional, que é o corte maior. É colocado então uma espécie de cânula que vai permitir que se coloque uma câmera através dela e é possível então ver esta região do estreitamento e com uma broca específica esse ossinho ele é lixado, é cortado, é retirado os fragmentos desse osso e isso acaba liberando a raiz nervosa que está sendo comprimida. Em alguns casos é preciso colocar pino em parafuso porque isso pode gerar instabilidade na coluna.